Bom dia, meu nome é Guilherme. Vou falar para vocês aqui um pouco sobre a crise da União Soviética em 1980 e sobre o governo de Gorbachev. Nos anos de 1950 e 1960, a União Soviética estava apresentando grandes avanços na área militar, esportiva e científica. Entretanto, diante da década de 70, a União Soviética começou a apresentar uma grande crise econômica, gerada pela corrida armamentista, corrida espacial e grandes gastos frequentes com as forças armadas do país. Desse modo, gerou uma baixa produtividade agrícola e industrial, e onde que o país que transportava grãos e combustíveis passou a ter de importá-los de outros países. Ao longo da década de 1980, a crise implantou-se, mais ainda gerando escassez e aumentando a taxa de desemprego e diminuindo serviços básicos como saúde e educação oferecida pelo Estado. Logo após, em 1985, um homem assumiu a União Soviética, Gorbachev. Uma pessoa com novas ideias e princípios tomou as rédeas de um país que estava na lama e em uma crise persistente. Para combater essa crise, ele propôs um amplo programa de reformas econômicas, intitulado como Reestruturação de Reformas Políticas, liberando presos, combatendo a corrupção e do funcionalismo, concedendo liberdade de greve, suspendendo a censura à imprensa e, por fim, introduzindo o pluripartidarismo, que é um sistema que prevê a existência de inúmeros partidos políticos. Mas como tudo nem são flores, as reformas de Gorbachev não surtiram o efeito esperado. Por um lado, com a dificuldade de passar por uma política socialista para uma capitalista, e do outro, pela dupla oposição feita pelo seu próprio governo. Os conservadores se reuniram em 1991 para realizar um golpe contra o governador. Contudo, a população reagiu e saiu às ruas, vencendo assim os golpistas, então devolvendo o poder a Gorbachev. A partir daí, então, foi se esfalecendo a União Soviética. Foi morrendo. Uma por uma das suas repúblicas que compunham foi se declarando independentes e, consequentemente, foi proclamada a extinção da União Soviética. Bem, isso foi a minha apresentação e agora eu vou passar para a próxima pessoa. Depois dessa divisão, né, acabou acontecendo então do lado da Alemanha Ocidental, certo? Estava sendo apoiada, a Alemanha Ocidental estava sendo apoiada pelos Estados Unidos, teve o Plano Marshall, né? Teve uma ajuda ali, eles acabaram tendo um aumento muito grande. Nos primeiros, acho que de 50 até 55 mais ou menos, foi tipo 10%, se não me engano, né? Foi 10% o aumento na economia, né? No negócio deles. E mais 6% nos 5 anos posteriores, né? Então, tipo, a Alemanha Ocidental conseguiu evoluir muito, né, numa velocidade muito rápida, virando potência econômica, enquanto a Alemanha Oriental ali, que estava com o modelo da União Soviética, acabou indo num negócio mais mediano, certo? Tava tendo muito protesto, esse tipo de coisa, tava tendo as mudanças lá na União Soviética com o governo do Gorbachev, né? Esse tipo de coisa, o povo tava protestando, esse tipo de coisa, queria logo o fim do Muro de Berlim, né? Por causa dessa pressão grande aí por parte da população, por parte do mundo também, né? Esse tipo de coisa. O próprio cenário mesmo estava dando pressão para a Alemanha Oriental, né? Acabar derrubando o muro de uma vez e acabar unificando, né? E em 89 esse negócio finalmente aconteceu, né? A queda do Muro de Berlim finalmente ocorreu. Foi o que alguns historiadores dizem, né? Foi o fim da hegemonia entre capitalismo e comunismo, né? O que marca meio que o fim da Guerra Fria, certo? Então, nos próximos anos aconteceu a unificação, né? Eles criaram uma moeda, se não me engano, no início dos anos 90, mais ou menos, chamado marco, né? Esse tipo de coisa, e logo em seguida a Alemanha, mesmo tendo que arcar com vários custos, esse tipo de coisa, acabou indo para um caminho melhor. Hoje em dia é uma das potências aí, né? Países muito bem desenvolvidos, com índice de IDH muito alto, né? Então, são referência mundial isso, hoje em dia. Era isso que eu queria dizer para vocês mesmo. Obrigado. Bom, então vou estar aqui falando sobre para vocês um pouco do que aconteceu, né, no leste europeu pós Segunda Guerra Mundial, né, esse tipo de coisa. Também vou falar então da crise da Alemanha, bem conhecida aí, né, o Muro de Berlim. Começando aqui. Bom, vendo aqui um pouco dos países presentes, né, no leste europeu pós Segunda Guerra Mundial.
Entre eles está aí a Iugoslávia, a Bulgária, a Romênia, a Polônia e tem mais alguns aí listados, certo? E, bom, todos eles, depois da Segunda Guerra Mundial, eles acabaram adotando o sistema econômico da União Soviética, certo? Então, tipo, eles viraram meio que países satélites ali do lado, né? É um termo chamado países satélites, porque eles estavam perto da União Soviética e acabaram adotando o modelo econômico deles, censura, né? Mais ditatorial, esse tipo de coisa que aconteceu lá na URSS, né? Na União Soviética. Eles acabaram fazendo parte aí desse sistema econômico, tanto que alguns historiadores chamam, né, de socialismo burocrático, né, que eles chamam de modelo econômico desses países aí que eu desses que eu botei na tela e mais alguns outros, certo? Acabaram adotando. Eles acabam mudando, né, os sistemas deles mais para frente, mas enfim. Falando aqui principal então sobre o Muro de Berlim e a Alemanha, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, meio que em 49, acabou acontecendo uma ocupação, né, por parte dos Estados Unidos e por parte da União Soviética, porque tava tendo, né, hegemonia mundial entre capitalismo e comunismo, né, Guerra Fria, a gente está entrando ali na Guerra Fria, certo? E bom, a Alemanha foi ocupada por uma parte dos Estados Unidos, outro lado a União Soviética, eles acabaram ficando divididos então entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, certo? Bom, meu nome é Eduardo Copete e eu vou estar falando sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviética. Bom, a URSS ela foi constituída em 1922 e também durou até o ano de 1991. E durante todo esse tempo ela foi considerada o maior país do mundo. Bom, é importante falar também que nela, durante esse tempo, haviam centenas de diferentes povos com diferentes costumes, línguas e também culturas. Stalin ele pôs em prática uma política de russificação, onde ele dava prioridade para os russos, que eles passaram a ocupar passaram a ocupar locais que eles não tinham tanta influência e também ocuparam cargos governamentais bem importantes. Com isso, a população ela ficou muito revoltada e, e também muito insatisfeita, né? O que causou muitas brigas e revoltas na URSS. E todas as pessoas que elas se rebelavam, elas eram presas e enviadas aos gulags, que eram campos de trabalho forçado, onde elas basicamente eram escravizadas. E era para lá que era levado todas as pessoas que se colocavam contra o governo da ditadura da URSS. Bom, falando do aspecto econômico, ela teve um crescimento muito grande e foi tão grande que no final da, da Guerra Fria, a URSS ela se colocava lado a lado aos Estados Unidos, que era a principal potência do bloco capitalista. Para ela crescer desse modo, a ditadura stalinista ela adotou um planejamento centralizado que era baseado em planos quinquenais. O governo de Stalin também ele teve aplicações muito importantes de dinheiro na área da educação e da ciência para que levasse a qualificação profissional. Isso foi um resultado da Guerra Fria. Bom, após a morte de Stalin, quem assumiu, né, foi Nikita Khrushchev, eh, e através de uma série de medidas, ela incluiu a política de desestalização do Estado Soviético. Bom, essa política ela foi basicamente anular todas as medidas anteriores do governo de Stalin, todas as medidas bem ditatoriais de Stalin. Primeiro, ela libertou presos, diminuiu a censura à imprensa, desativou campos de trabalho, que eram os gulags, como eu já falei. E, em 1956, foi além. É, Usou o espaço do 20º Congresso do Partido Comunista para denunciar inúmeros crimes praticados por Stalin. Isso acabou por chocando muitas pessoas do próprio lado comunista em todo o mundo. E com isso, muitos militantes abandonaram o Partido Comunista de seu país. Com isso, o sucessor de Khrushchev foi Brezhnev, um membro do Partido Conservador do soviético. Bom, então Brezhnev
ele era bem agressivo. Em duas ocasiões ele permitiu o uso da violência, que era para invadir a Tchecoslováquia e impedir um movimento popular que pretendia democratizar o regime comunista tcheco. É importante falar que também que 11 anos depois, Brezhnev também enviou tropas ao Afeganistão para combater a um levante islâmico que iniciava, dando apoio ao governo ditatorial do Afeganistão. Internamente, Brezhnev também foi muito ruim para as pessoas da URSS, onde as pessoas que tentavam expressar sua liberdade eram presas e também forçadas a trabalhar nos campos de, de trabalho. Essas pessoas por sua vez, eram presas, não tinham liberdade de expressão e e tudo isso aconteceu com as pessoas que se negavam a seguir todas as medidas do governo socialista. Bom, esse foi meu trabalho, e muito obrigado. Bem, eu vou estar falando sobre os outros países do leste europeu. Bem, vamos começar então pela Polônia. A Polônia foi uma das primeiras dessa região, no caso, a migrar do socialismo burocrático para uma economia de mercado com um pluripartidarismo. Palavra difícil. E, bem, acho que mais ou menos assim, em 1980, começou o movimento operário, que ele foi conseguindo representatividade e até formar um sindicato. Daí, esse sindicato, ele começou a representar o anseio da liberdade que eles tinham na época, nos poloneses. E em 1990, depois do aporraçamento do Partido Comunista, graças à pressão que eles exerciam, o líder, que era o Lech Walesa, foi eleito presidente da Polônia. E depois a gente tem a Romênia, que contou com uma revolta, né? Basicamente na Romênia, os ditadores que tinham lá, eles exerciam uma censura muito forte e eles perseguiam os opositores, reprimiam manifestação, usavam da força policial. Isso até lá por 1990, 1980, e final de 89, que foi quando teve uma revolta da população, que a polícia chegou a usar violência com a população, só que eles não conseguiram parar ela. E por fim, os líderes acabaram sendo presos e até mesmo fuzilados. Depois a gente tem a Bulgária, que foi uma democratização. A da Bulgária é um caso interessante, porque eles começaram lá, em vez de eles fazerem um negócio de fechadão, tal, não querer, os próprios comunistas começaram a abrir e privatizar as coisas, e acabar com o partido único e liberar para todo mundo. Tipo, sabe, ele começou a liberar para todo mundo, exatamente, o poder criar sua própria empresa privada, começar a criar o seu próprio movimento, o seu próprio partido. E, bem, é isso na parte da Bulgária. Na Hungria não tem muito o que falar. Foi um processo semelhante à Bulgária, sem muito ataque, violência ou coisa assim. Tem Tchecoslováquia. Foi a Revolução de Veludo. A Revolução de Veludo foi basicamente um movimento extremamente violento. Foi assim que eles conseguiram, através da violência deles. E também teve algumas discussões internas depois disso, para como que o país ia seguir, o líder e tal. E daí eles acabaram fazendo uma separação, que eles se separaram entre República Tcheca e Eslováquia. E cada um seguiria da forma que preferisse e achasse melhor. Foi isso. Em os países do leste europeu. Agora eu vou estar falando da divisão. Bem, melhor dizendo, eu vou falar sobre o desmembramento da Iugoslávia. A Iugoslávia foi formada por Josip Tito, acho que é a pronúncia correta. Ele resistiu ao nazismo, comandando a região, e ele libertou ele do nazismo, que o nazismo já tinha tomado na época. E ele fez uma república socialista juntando 6 repúblicas que já existiam.
que seriam a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Montenegro e Macedônia. Ele mantinha o controle delas e o equilíbrio, disciplina o recurso e o poder. Ele nunca deixava uma ficar mais forte que a outra, coisa assim. Só que após a morte dele, em 1980, se eu não me engano, o Tito. Como que eu posso falar isso? Bem, começou basicamente uma crise nacionalista, onde eles começaram a querer cada um gerir seu próprio país. O pessoal, pelo menos que tinha um país mais. Não era poderoso, a resposta correta. Com maior recurso. E os mais novos, eles estavam tendo problemas com isso. Até que surgiu um cara que é o Slobodan Milosevic. Ele fez um discurso que foi bem ruim, que fez com que dois dos países que estavam lá já começaram a se separar, que foram a Eslovênia e a Croácia. Eles se declaram independentes por causa do discurso dele. Daí Slobodan, ele basicamente invadiu a Croácia, dizendo que era pela defesa dos sérvios que estavam no território dela. E até que a ONU interviu e não permitiu mais isso, resolver. Bem, e depois disso, ele não parou por aí. Ele armou os sérvios que estavam na Bósnia e começou uma guerra durante 3 anos, onde ele criou campo de concentração lá dentro, fez milhares de vítimas, matou judeus. Não, pera, muçulmanos. Basicamente, na Bósnia, a maioria do pessoal lá que mora lá, originário, eles são muçulmanos. Daí ele basicamente, quando vem um novo governo e tal, não um novo governo para ser mais específico, para ser mais específico seria mais uma nova metodologia de governo que eles tinham tido né, nesse, nesse partido que foi eleito. Ele começou a armar os sérvios que estavam na região e começou uma guerra que durou 3 anos, cara. Até que a OTAN agiu por causa do campo de concentração, da quantidade de vítimas que estava tendo. E em 2003, qual que é o nome? Iugoslávia, ela foi dissolvida e ocorreu a união dos dois países, que foi o Montenegro e a Sérvia, isso aí. Só que depois de um tempo a população do Montenegro decidiu se separar e eles conseguiram em 2006. Em 2008, 2 anos depois, Kosovo, que era uma província, exigiu a separação, porque eles não queriam mais fazer parte da Sérvia. Eles realmente conseguiram separar. Por muitos países eles são considerados realmente um país e por outros não. Como exemplo, a Rússia. Bem, é isso, essa parte. Bem, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha aprovado. E. O que mais eu tinha para falar? Sim, qualquer dúvida é só perguntar no meio da aula. Opa, meu olho. E, bem, nossa metodologia. Nossa metodologia foi: cada um de nós leu o texto inteiro, né, todas as partes, só que nós decidimos na parte final, depois de lermos ele e analisarmos, qual parte cada um queria falar e por que se sentir mais confortável, para assim que a gente conseguisse separar certinho os temas e entre essas coisas. Essa foi a metodologia que nós usamos. Nós primeiro analisamos o material e depois decidimos qual parte queríamos falar mais a fundo. E é isso. Obrigado. Tchau.